Olá, professores e estudantes. Vamos aí para a nossa aula de hoje, né? Eu sou o professor Daison Jardim aqui do 7º ano de Ciências. Vejam aí, na nossa aula 27, né? Temos como objeto de conhecimento o Programas e Indicadores de Saúde Pública e como detalhamento vamos ver aí a prevenção às doenças infecto-contagiosas. Acompanhem aí, anotem tudo, tá bom? Bom, então nesse momento nós iremos conhecer os tipos de doenças que estão relacionadas, com as doenças que são infecto-contagiosas. A gente vai observar que essas doenças elas estão relacionadas com os micro-organismos, aqueles indivíduos que a gente não consegue enxergar, que são o quê? São bactérias, são vírus, são fungos, que podem estar presentes em qualquer lugar, Ele pode estar presente no ar, pode estar presente na água, pode estar presente no alimento que eu vou ingerir, ou então pode estar presente algum inseto que vai me picar, Então, são micro-organismos, ou seja, são seres tão pequenininhos que eu não consigo observar a olho nu, mas dependendo do tipo de bactéria, de fungo ou de vírus, ele pode me causar ali um dano, um dano ao meu organismo, e aí eu vou ficar o quê? Vou ficar doente, Então, geralmente, esses seres, os micro-organismos, eles causam uma espécie de parasitismo, aquela relação que existe entre seres que são diferentes e aí um deles acabam se beneficiando, No caso, quando um vírus chega no meu organismo, ele se beneficia de qual forma? Ele vai lá na minha célula e faz com que a minha célula consiga realizar a reprodução desse vírus. Mas ele está se beneficiando, ele consegue ali, aumentar essa quantidade de vírus. Só que a pessoa que está com aquele vírus, ela vai ficar doente, Sintomas ali de infecção, que geralmente causam uma inflamação, causa febre, causa dor nessa pessoa, então ela vai ser prejudicada, tá? Então, quando existe uma relação onde um se beneficia e o outro não, a gente chama de parasitismo, tá bom? Então, a gente vai conhecer alguma dessas doenças e os tipos, de infecções que acontecem, tá? Então, doenças infecciosas, elas são causadas por micro-organismos, como vírus, bactérias, protozoários ou fungos, que podem estar presentes no organismo sem causar qualquer dano ao mesmo. E aí a gente observa, o simples fato de pegar na mão, de cumprimentar uma pessoa. Se essa pessoa está, por exemplo, essa pessoa está resfriada, ela espirrou, ela tossiu, automaticamente colocou a mão ali no seu rosto, Então imagina que a pessoa está resfriada, colocou a mão no rosto, ou na hora da tosse, cobriu ali com a mão. E aí, chegou uma vizinha, eu vou fazer o quê? Vou abraçar minha vizinha, vou pegar na mão. Se esse vírus, que estava presente no meu organismo, ele sai junto com a saliva, Então, imagina que ele esteja ali na minha mão já está contaminada. A partir do momento que eu vou lá, pego na mão, ou então abraço, ou dou um beijo, o que acontece? Esse vírus pode passar para o organismo de outra pessoa. E aí, outra pessoa fica infectada. Claro que vai depender aí do tipo de vírus. Se for uma gripe, a gente consegue realizar essa troca através desse contato direto. Se eu estou gripada, através do ar, eu consigo transmitir esse vírus. Se eu espirro ali no ambiente, esse vírus vai junto ali com a saliva, junto com as secreções, E aí a pessoa que está ali naquele ambiente, se inalar ali aquele vírus junto, ou tocar em algo que esteja contaminado, ela também vai se contaminar, tá? Então, existem diversos tipos, diversos meios para que ocorra uma contaminação, tá bom? E aí a gente vai observar mais informações sobre as doenças infecciosas. Elas podem ser adquiridas por meio do contato direto, como eu falei para vocês. Qual é o contato direto? É um beijo, um abraço, um aperto de mão, Aquele contato direto com agente infeccioso
ou através da exposição da pessoa à água ou alimentos contaminados, tá? Então, o que que acontece? Existem algumas bactérias, alguns protozoários, que eles podem estar presentes onde? Na água. Né? A gente já viu a importância do saneamento básico justamente por isso. É importante que a gente tenha uma água que esteja ali, ó, limpa, saudável para eu beber, para eu tomar, né? Além disso, eu preciso o quê? Lavar bem os alimentos. Por quê? Né? Se eu tenho um alimento que está contaminado e coloco diretamente ali na minha boca, eu vou estar levando junto com ele o que tiver. Bactéria, protozoário, o que tiver ali contaminando aquele alimento, eu vou colocar dentro, né? A partir do momento que ocorre o processo de ingestão. Mas se eu lavo corretamente meu alimento, eu evito esse problema. E um outro fator também relacionado à alimentação é cozinhar bem os alimentos, né? Cozinhar bem a carne, o ovo também, tá? A gente até mostrou aí para vocês no caso da salmonela, né? A gente vai voltar aí na imagem rapidinho, porque a salmonela, ela é uma bactéria que ela pode estar presente nos alimentos, tá? Principalmente ali no ovo, na carne mal cozida, no frango também, tá? Então, se eu tiver ali um alimento contaminado, essa imagem representa pra gente essa bactéria, tá? A salmonela. Lembrando que existem vários tipos de bactérias, salmonela no caso é o gênero desse tipo de bactéria. Se ela estiver ali no alimento e se eu ingerir esse alimento contaminado, ou então a água contaminada por salmonela, eu vou ter ali diversas reações a essa bactéria, que pode ser uma diarreia, vômito, náuseas, mal-estar, tá? Então, existem vários sintomas relacionados a essa bactéria. E ela pode acontecer ali, ó, após as 12 horas de ingestão dela, através de alimento ou de água, tá bom? Vamos observar também que elas podem ser adquiridas por meio da via respiratória, né? Então, eu tenho essa imagem do meio representando uma pessoa que está resfriada, está gripada, né? Está com alguma virose. Então, por meio da via respiratória, se o ar estiver contaminado, e aí, ó, eu inalar esse ar contaminado por vírus, por exemplo, através da via respiratória eu consigo adquirir aquele vírus. Através da via sexual, existem doenças que elas são passadas através do relacionamento sexual, tá? Que pode ser uma bactéria, que a gente vai conhecer um pouco mais para frente. E também ferimentos causados por animais, né? A gente tem aí a imagem de um cachorro mordendo a mão de uma pessoa para representar as doenças que podem ser ocasionadas através, por exemplo, de uma simples mordida de um cachorro, tá? Então é importante a gente ter esses cuidados, evitar essas situações. E aí, como eu falei para vocês da salmonela, que é uma bactéria que pode estar presente em alguns alimentos ou água, claro, né, se esse alimento ou se essa água estiver contaminada, ela vai ocasionar ali alguns danos. Então, nós trouxemos um vídeo para a gente ter um cuidado maior com a nossa alimentação e evitar, né, doenças relacionadas aí à alimentação mal lavada, mal cozida ou uma água contaminada. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre a salmonela. Alimentos mal higienizados podem estar contaminados por uma bactéria forte chamada salmonela. A salmonela provoca infecção intestinal que precisa ser tratada. Ela também pode entrar pela corrente sanguínea, atingindo outros órgãos e até levando à morte. Sua transmissão acontece por meio de alimentos ou água contaminados por fezes de animais. Galinhas, porcos, répteis, anfíbios, vacas e até cães e gatos podem oferecer riscos. Alimentos que sejam derivados destes animais ou possam ter tido contato com as fezes deles, mesmo que pelas partículas do ar, são considerados vias de transmissão. Os sintomas costumam surgir entre 8 e 48 horas depois de ingerir o alimento contaminado e parecem muito com sintomas de doenças gastrointestinais. São eles: diarreia forte, vômitos, febre acima de 38 graus, sangue nas fezes, dor abdominal, mal-estar geral, cansaço, perda de apetite e calafrios.
A infecção causada pela salmonela é mais grave em crianças, idosos e gestantes. Após os primeiros sinais da doença, procure uma unidade de saúde imediatamente. Para evitar a contaminação, siga estas dicas simples. Lave sempre as mãos antes, durante e depois de manipular ou consumir alimentos. Lave bem os alimentos antes de consumir, especialmente as frutas e verduras. A carne deve ser bem passada e os ovos devem ser bem cozidos. Hábitos simples de higiene podem salvar a vida da sua família. Em caso de dúvidas, acesse o Portal da Saúde. Então, nós conhecemos aí mais algumas informações sobre os cuidados que nós devemos ter e nós vimos que são cuidados simples, né? Cuidados de higiene, de lavar bem ali tudo aquilo que está indo para dentro do nosso corpo, para o nosso organismo, tá bom? Então, vamos prestar mais atenção aí no alimento que a gente está preparando, em tudo aquilo que a gente está consumindo, né? Porque a gente viu que vai evitar ali essas situações, essas doenças que são graves, né? A gente viu que é necessário procurar um médico nesse caso. E aí, né, nós trouxemos mais informações sobre o que é uma infecção, né? Então, a gente tem aqui uma definição de infecção pelo Ministério da Saúde, que ela diz o seguinte: infecção é a penetração e desenvolvimento ou multiplicação de um agente infeccioso no organismo do homem ou de outro animal, né? Então, o que acontece? Nos lugares onde a gente anda, que a gente frequenta, na nossa casa, existem ali diversos tipos de bactérias, fungos que estão presentes no ar, né? Então, quando essa bactéria, esse protozoário, esse fungo, esse vírus consegue ter acesso ao nosso organismo, a gente tem mecanismo de defesa, né? Existe um sistema imunológico, um sistema imune que protege o nosso corpo contra esses agentes infecciosos, né? Contra esses micro-organismos que são patogênicos, né? Então, o nosso corpo, ele é de defesa, né? Existe um sistema que é relacionado justamente a isso. Células que são especializadas para defender o nosso corpo contra qualquer agente invasor. Só que pode acontecer de o nosso sistema imunológico não conseguir realizar essa defesa. E aí, quando ele não consegue, vamos imaginar, né, que uma bactéria entra lá no meu organismo e consegue se multiplicar, ela consegue se reproduzir, a quantidade de bactérias aumenta e aí os sintomas vão se agravando da doença, né? Então, quando esse agente consegue se multiplicar, se desenvolver dentro do meu corpo, né, vamos imaginar que a minha barreira de proteção não funcionou, ele conseguiu ali se multiplicar e aí acontece o processo de infecção, né? Então, essa infecção, geralmente, né, os primeiros sintomas é de uma inflamação, uma febre, né? Quando eu consigo sentir ali o meu corpo que está mais fraquinho, mais mole, né? Tô com mal-estar, já significa dizer que alguma coisa não está funcionando muito bem, tá bom? Vamos aqui a mais algumas informações. Uma minoria das pessoas expostas a agentes infecciosos desenvolve doenças infecciosas, né? Como eu falei para vocês, é necessário que o meu mecanismo de barreira não funcione, o meu sistema imunológico não conseguiu ali matar aquele agente invasor, né? Ou então não tem anticorpos suficientes para prevenir determinado tipo de doença. E aí o que acontece? Vai desenvolver uma doença infecciosa, né? O meu corpo ali foi tomado pelaquela bactéria, pelo aquele vírus, e aí o que eu preciso tratar, né? Por isso que a gente está aqui também numa representação de um hospital, né, para a gente ressaltar a importância de procurar um auxílio médico. Se você percebeu que você está com algum sintoma que não é comum, não é normal, estou sentindo dor, estou com febre, procura, né, uma agência de saúde, procura um hospital para realizar exames e verificar se você está ali com algum agente que está prejudicando o seu organismo, tá bom? E temos mais uma informação. Defesas do organismo contra infecções, que são justamente células que estão relacionadas ao meu sistema imunológico, ao meu sistema imune, células especializadas para combater a bactéria, para combater o vírus ou protozoário que chegue no meu corpo. Mas se ela não funciona, aí eu vou adquirir uma doença infecciosa, tá bom? Então a gente tem aqui algumas situações, né, que estão relacionadas com o processo de infecção, tá? Vamos observar também
o meio de transmissão dessas doenças infectocontagiosas. A gente tem aqui algumas imagens, né, que mostra pra gente a representação dos micro-organismos. Na primeira imagem, a gente tem a representação dos vírus. Na segunda imagem, eu tenho uma representação de bactérias, né? E na terceira imagem, eu tenho uma representação dos fungos. O que é que eles são? Micro-organismos que podem ali estar presentes no ar ou na água e realizar o processo de contaminação. E a gente observou que ela pode ser transmitida através do contato direto, mas ela também pode ser transmitida através de vetores. E a gente tem uma imagem ao lado de um inseto, né, que é o barbeiro, e que ele consegue transmitir a doença de Chagas, tá? Então é importante a gente ter esses cuidados também. Além dessas doenças que são transmitidas de pessoa para pessoa, existem vetores que transmitem doenças. Vetores que podem levar protozoários, vetores que podem levar vírus, como é o caso da dengue, né? A gente já sabe que da dengue é o mosquito, né? O Aedes aegypti, que ele vai conseguir ali, ó, levar, se ele estiver contaminado, lembrando que não são todos que estão contaminados, tá? Se ele estiver contaminado, ele consegue transferir esse vírus de uma pessoa para outra, né? E aí ele vai acabar contaminando a pessoa que estava saudável, tá? Então, além desse contato direto, além de compartilhamento de objetos também, tem a transmissão por vetores, que são esses seres biológicos que levam dentro do seu organismo, se ele estiver contaminado, de uma pessoa para outra, ou de um animal para um ser humano, tá? Dependendo ali do tipo de doença. E aí nós vamos observar que existem doenças que são causadas por vírus e trouxemos alguns exemplos, né? A gente tem o caso das viroses, né, que é ocasionada por vírus, aquela gripe, aquele resfriado, né? A gente tem aqui o caso da Zika, que também é uma doença ocasionada aqui, ó, por vírus. A Zika, ela é transmitida através de um vetor, né? É o mesmo vetor da dengue, que é o Aedes aegypti. Ele pode levar aqui, ó, um outro vírus que vai transmitir, por exemplo, a Zika. Nesse caso aqui, a criança ela está com microcefalia, né? Então a mãe que estava gestante pegou aqui a Zika e aí pode acontecer do seu filho, né, no momento da gestação, nascer ali, ó, com microcefalia, tá? Aqui nós temos o caso da cachumba, que também é uma doença ocasionada por vírus, né? A gente tem aqui, ó, o rostinho dessa criança, né, que fica com essa glândula bem inchada, a glândula salivar. O HPV, que é ocasionado por vírus, que está relacionado ali, ó, com o órgão reprodutor. E temos o caso do sarampo, né, que vai ocasionar ali manchinhas vermelhas no corpo, febre, mal-estar, tá bom? O sarampo também é ocasionado ali, ó, por um tipo de vírus. Lembrando que existe um vírus específico para cada tipo de doença, tá bom? Então, cada doença vai ter um vírus específico. Além do vírus, a gente vai observar também que tem as doenças que são ocasionadas, né, são causadas por bactérias. São outras doenças, né? Lembrando que a bactéria já entra no outro grupo, né? São aqueles seres que são... Aqui, ó, a gente tem aqui, no caso das bactérias, a tuberculose, né? Temos aqui a vaginose, clamídia, né? Tanto a vaginose quanto a clamídia está relacionada com o órgão reprodutor. A escarlatina, né, que a gente observa aqui, ó, como se fossem umas feridinhas vermelhas na mão, no corpo, e a hanseníase, né? Então, nesse caso aqui também, cada doença vai ter uma bactéria específica, tá bom? Além de vírus, além de bactéria, nós temos também doenças que são ocasionadas ali por fungos. No caso dos fungos, a gente trouxe aqui dois exemplos. O exemplo da candidíase, né? A candidíase também está relacionada aqui, ó, com o órgão reprodutor feminino, né? A gente observa o canal vaginal que está presente ali com fungos, né? Então, o fungos vai ocasionar ali danos, alguns sintomas. E as famosas micoses, né? As micoses são doenças relacionadas a fungos.
Toda vez que a gente fala de micose, a gente já está relacionando aos fungos. E aqui a gente trouxe uma bem comum, né? Quando os fungos eles se instalam aqui, ó, lá embaixo da nossa unha, que geralmente são lugares mais úmidos, né? Lembrando que o fungo, ele vai precisar ali de um meio para ele se reproduzir. E geralmente o fungo, ele gosta de regiões que são mais úmidas, né? Então lá embaixo da unha, né, é bem comum a gente verificar esses casos de micose, e aí é necessário realizar um tratamento adequado, né? Geralmente é um pouco difícil cuidar desse tipo de micose, mas é importante a gente ter os cuidados, né? Evitar ali, por exemplo, no caso da unha, compartilhar esses objetos, né? Quando você vai tirar a cutícula, cortar a unha, né? Realizar aqueles cuidados ali na sua mão, evitar usar o de outra pessoa, ter o seu próprio, porque aí você evita, por exemplo, utilizar um objeto que esteja contaminado, porque se estiver contaminado e entrar em contato ali com a sua corrente, ele pode contaminar você também, tá bom? Então é importante a gente ter aqueles nossos utensílios, né, próprios para evitar ali esses compartilhamentos. Bom, além de bactérias, além de vírus, além de fungos, temos também aqueles que são causados por parasitas. Olha só, a gente tem aqui 3 exemplos de parasitas que estão relacionados com essas doenças. Doenças de Chagas, né, aquela que eu falei para vocês que está relacionado ali com o barbeiro, né, que nós vimos em outra aula que o barbeiro carrega essa doença e no momento que ele vai ali sugar, né, o sangue daquela pessoa, ele junto com esse processo, ele acaba também jogando fezes, né, ali na pessoa. Ele suga o sangue, ocorre o processo ali de maturação desse protozoário e aí nesse mesmo processo ele acaba eliminando fezes no corpo da pessoa. E aí o que acontece? Essa região, né, onde teve o contato com o inseto vai dar uma certa coceirinha, quando ela vai coçar, aí nesse contato da coceirinha, né, com essas fezes do animal, ela acaba entrando ali no organismo, né? Então é necessário um pequeno orifício para que ele consiga ter acesso ao organismo. E aí ele conseguindo ter esse acesso, os sintomas relacionados a doenças de Chagas acabam aparecendo, né, no decorrer dos dias. E aí é necessário ter os cuidados, porque a gente viu já que essa doença ela pode ali afetar tanto o sistema cardíaco, né, o coração, quanto o sistema digestório da pessoa. Tá? Então é uma doença que se não for tratada logo lá no início, pode ocasionar problemas bem piores, tá bom? Então além da doença de Chagas, nós temos outros exemplos aqui de parasitas, né, que levam a ele esse micro-organismo dentro do seu corpo, que é no caso da leishmaniose, né, que ocasiona esses ferimentos, né, no caso da leishmaniose cutânea, e a toxoplasmose também. Tá? Então a gente viu que existe uma grande variedade, né? Existe uma grande variedade de doenças, grande variedade de micro-organismos, e é necessário a gente ter esses cuidados, principalmente de higiene, tá bom? E quanto ao diagnóstico, vamos observar que é importante ter atenção aos sinais e sintomas apresentados pela pessoa e ir ao médico, tá? Qualquer sintoma ali que está errado, vou procurar um médico para saber o que eu tenho, para que seja solicitada a realização de exames laboratoriais e de imagem para que seja possível a identificação do agente responsável pela infecção e assim seja iniciado o tratamento mais adequado, né? Por isso que é importante realizar exames laboratoriais, porque se eu realizo um exame e sei ali a causa da minha doença, eu vou fazer um tratamento específico, né? Se eu estou em casa doente e vou tomar qualquer medicamento, eu posso não estar tratando aquele agente, né? Se for uma bactéria, por exemplo, é necessário que eu vá ao médico e saiba qual é a bactéria específica, qual é o vírus, qual é o fungo, qual é o protozoário, porque aí eu faço esse tratamento específico e consigo ali, né, seguir minha vida normalmente, tá bom? E como evitar esses tipos de contágio? Vamos observar que tem algumas maneiras bem simples, né? Por exemplo, lavar as mãos com frequência, lavar as mãos antes de comer algo e depois também, possuir a carteira de vacinação atualizada, né? Lembrando aí da importância da vacinação, tá? É importante, por isso que logo que a gente nasce, né, a primeira coisa que a gente faz
é justamente, né, tomar várias vacinas, porque vai aumentar o quê? A imunidade do meu corpo. Se eu entrar em contato com aquele vírus ou aquela bactéria em que eu já tomei a vacina, o meu corpo já está com aquela barreira montada, já vai estar imune, tá? Então a vacinação é justamente para isso, para ter anticorpos necessários para combater aquele tipo de doença, como por exemplo o sarampo, né? O sarampo eu sei que é um vírus. Se eu tomei a vacina ali adequada, quando o sarampo chegar em contato com o meu organismo, né, o vírus do sarampo, chegar em contato com o meu organismo, eu já vou ter o meu mecanismo de defesa e aí eu vou combater aquele vírus, tá bom? Então a vacina serve justamente para isso, para aumentar a minha imunidade, trazer uma resposta muito mais rápida assim, para evitar, né, qualquer tipo de doença que esteja relacionada. Temos também aqui outra, que é conservar os alimentos na geladeira e manter a cozinha e banheiros limpos, né? Temos mais algumas dicas de como evitar o compartilhamento de objetos pessoais, como escovas de dentes ou lâminas, né? Eu falei para vocês também no caso da manicure, né? É importante evitar ali compartilhar esses objetos, porque se estiver contaminado, eu vou estar levando esse contaminante aí para o meu organismo. E aí nós trouxemos para vocês também o caso que aconteceu do sarampo, né? O sarampo já não tinha mais nenhum caso de sarampo, só que aí no Brasil ele retornou. Então a gente fala aqui também da importância da vacinação, tá bom? A gente vai observar essa relação, que quando as pessoas estão vacinadas, a doença ela para de existir, né? Em um determinado ponto. Mas se as pessoas deixam de tomar a vacina, o que acontece? Ela volta a aparecer, tá? Então vamos observar aqui o caso do sarampo no Brasil. Após os últimos casos da doença em 2015, o Brasil recebeu em 2016 a certificação da eliminação do vírus, né? Então, em 2016, não tinha casos. Consequentemente, em 2016 e 2017, não foram confirmados os casos de sarampo no país. Em 2018, a doença voltou e foram registrados aqui, 10,3 mil casos. Isso fez com que no ano seguinte, 2019, o Brasil perdesse a certificação de país livre de sarampo, né? Então a gente consegue observar aqui a importância da vacinação, tá bom? Aí a gente trouxe para vocês também as principais formas de contágio do sarampo, lembrando que ele é um vírus. O contágio dele é por contato direto com a secreção ou pelo ar também. E a parcela da população mais vulnerável são justamente as crianças, com menos de 1 ano de vida. Tá? Aqui a gente tem uma imagem que representa uma criança que está infectada pelo vírus do sarampo, né? E aí ela traz justamente esses sintomas, que são essas manchinhas vermelhas aí na pele, entre outros, como febre, mal-estar, tá bom? E aí a gente ressalta para vocês a importância da vacinação. Olha só, a vacinação continua sendo a melhor e principal forma de prevenção das doenças que são infectocontagiosas, né? Então, algumas dessas doenças, é claro que não possuem vacinas disponíveis, mas muitas doenças elas já apresentam ali a vacina adequada, né? Então, como eu falei para vocês, essa vacina ela vai fazer o quê? Ela vai trazer uma imunidade melhor para a pessoa, né? Então, se, por exemplo, aquela criança, né, lá no seu estágio inicial, ela tomou a vacina do sarampo, por exemplo, se ela entrar em contato com o ar que esteja contaminado, o que acontece? O seu corpo já está imune, já tem os anticorpos que ela precisava para combater aquela doença, tá bom? Então, é importante a gente ter aquela vacinação, né, a carteirinha de vacinação completa, né, verificar se todas as doses foram tomadas, lembrando que existem doses de reforço justamente porque no caso dos vírus existem mutações, né? Então, no caso da gripe, geralmente a gripe existe mais de uma vacina, uma campanha de vacina, porque a gripe pode acontecer mutação naquele vírus e aí é necessário que eu tome uma outra dose para manter o meu corpo imune e mais resistente, tá bom? Então,
Conhecemos aí algumas doenças que são infectocontagiosas. A gente viu a relação dessas doenças, né, que elas podem ser adquiridas ali através do contato com bactérias, vírus, protozoários ou fungos. E agora, né, vamos dar continuidade aí na nossa aula. A sua aula continua no próximo vídeo.